está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Oncology, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente, referência também em mamografia. A Unimed Campos está cuidando ainda melhor do seu coração. O Espaço Viver Bem Cardiologia oferece atendimento especializado com exames como eletrocardiograma e teste ergométrico. A unidade fica na Rua Barão da Lagoa Dourada, 418. Agende pelo telefone 22 2737 3600 ou pelo WhatsApp 22 2720 0661. Unimed Campos. Pode contar. Com Águas do Paraíba, você tem acesso a diversos serviços de forma digital, sem filas ou necessidade de deslocamento. Não importa onde esteja, temos sempre um canal pronto para atender você. Aproveite! Para mais informações, entre em contato com os canais de relacionamento. WhatsApp 21 97211 8064, aplicativo Cliente Águas e o site www.aguasdoparaíba.com.br. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 29 de abril de 2026. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube. Você acompanha, daqui a pouco este programa vai estar editado em podcast, que aí você pega só, né, o conteúdo do programa sem intervalo, direto. Você pode ouvir em todas as plataformas aí de podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV, em todos os canais para você acompanhar toda a nossa programação. Também pela Alexa, ouvir Folha FM, é só dar esse comando aí que ela já, né, coloca você sintonizado na Folha. E também no nosso app, pode baixar aí o aplicativo da Folha, lá no seu smartphone, onde você quiser, sempre para curtir, seguir, compartilhar a nossa programação. São 7h06 em Campos. Muito bom dia, eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar e a gente começa essa edição de hoje com as principais informações de Campos e região, pela previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia, que tem para hoje mais um dia quente. Hoje, quarta-feira, de 32 graus de máxima, 22 de mínima. Estamos no outono brasileiro, agora faz 23 graus aqui no centro e não há previsão de chuva. No programa de hoje, com o jornalista Aloysio Abreu Barbosa,
temos o prazer de receber aqui o Heitor Carvalho, que é influenciador digital e pesquisador da história de Campos. Ele vem para contar um pouco da sua história, né, e dessa história de como ele passou a gostar e acompanhar e pesquisar a história de Campos. A gente estava conversando aqui antes do programa começar e como que é rica a história de Campos, né? Vamos saber do Heitor por quê e de onde vem esse interesse pela história de Campos. Também na sua área hoje, né, como profissional, social media, ele traz aí um pouco da sua opinião dessa questão dos algoritmos do ódio, como que as redes sociais podem servir de fonte confiável de informação, também com tanta fake news, né, espalhada por aí, enfim. Vamos conversar um pouco sobre essa tecnologia, mas com, claro, o Aloysio Abreu Barbosa, que é um apaixonado pela história, também conhecedor da história. Hoje o assunto vai ser bom, muito bacana também. Obrigado, Heitor, pela presença. Já a gente traz aqui o seu bom dia e, claro, né, a sua história, um pouco hoje na Rádio Folha FM. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Com a Unimed Campos, você pode contar sempre. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Agora com a Influelda 2026, contra a gripe, muito mais cobertura, muito mais poderosa. É só você passar na clínica Vacina Plínio Bacelar. E também com o apoio de Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente, tecnologia de última geração. Hoje é dia de jornal impresso, hoje é dia de Folha da Manhã nas bancas e também nas casas dos assinantes. É destaque aqui no jornal Folha da Manhã, em sua capa, manchete principal: em 3 meses, Campos tem mais de 1.100 acidentes por motos. É um número extremamente alto. Olha, o alto índice de colisões envolvendo motocicletas acendeu o alerta do poder público, que intensificou campanhas preventivas. E a tendência é não só aumentar o número de motos, como também de bicicletas elétricas. Outra situação preocupante. É destaque aqui no jornal Folha da Manhã, e tem aqui uma imagem, a tragédia na quarta-feira passada, um acidente entre moto e caminhão que acabou matando aí a Renata Azevedo e tantas outras vítimas, como está aqui na capa, né? Mais de 1.100 acidentes por motos. Ainda no jornal Folha da Manhã, a Alerj produz manifesto por royalties. Foi nessa terça-feira, prefeitos e deputados se reuniram contra a redistribuição dos royalties. Hoje, dia 29, a audiência, né, o julgamento final da liminar que nós temos hoje, que sustenta aqui a não partilha dos royalties, está para ser julgada e deve acontecer dia 6 de maio. E aí teríamos que dividir os royalties do estado do Rio, das prefeituras, com outras cidades do Brasil. Novo cinema no Shopping Avenida 28. Inaugura nesta quarta-feira. Está na capa do jornal Folha 2. Só destacar rapidamente aqui, gente. Antes aqui o Heitor, Aloysio, você que está nos acompanhando, ó. No Avenida 28, Cine Cercla abre as portas com o filme O Diabo Veste Prada 2. Está aqui na capa do Folha 2 e tem toda uma reportagem aqui, uma matéria da Dora Paula Paes, falando sobre a inauguração e sobre o filme também, que é campeão. Ainda no jornal Folha da Manhã, 7 casos confirmados de meningite com 2 óbitos. Projeto para recuperar ponte avança. Essa aqui é a Ponte Barcelos Martins. Banco do Brasil, alterações em agência na Pelinca. No centro da cidade, Igreja do Terço tem porta arrombada. Está aqui
em destaque e a situação é precária. A Igreja do Texto, na rua Carlos de Lacerda, amanheceu nesta terça-feira com a porta violada. Flávio Bolsonaro bateu o seu teto contra Lula? Quer saber a resposta? Leia a página 4 no ponto final e você vai saber a resposta. Será que Flávio parou de crescer nas duas últimas pesquisas? Enfim, é só você ler aqui o ponto final. Está no jornal Folha da Manhã, página 4. E ainda, Paz lidera no Rio de Janeiro de 25 a 33 pontos de vantagem. Senado, Castro, Bené, Crivella e Cury estão embolados. Essas são as manchetes de hoje do jornal Folha da Manhã, como eu disse, repito, desde cedo nas bancas e também nas casas dos assinantes. 7h13. Meu caro Heitor Carvalho, prazer recebê-lo aqui. Como eu dizia, conversava aqui internamente mais cedo, acho que eu falei com você ontem também, eu já te sigo lá no TikTok há um tempo, vem acompanhando aí o seu trabalho, muito legal, uma forma bem leve de comunicar, imagens boas, conteúdo muito, muito bem produzido, e eu descobri aqui, né, quem é que produz, vamos falar sobre isso também, né, e com qualidade muito bacana. Parabéns de antemão, mas primeiro, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Nogueira, eu que agradeço pelo convite. Aloysio, um prazer estar aqui com vocês. E vamos estar conversando um pouco sobre esse trabalho, sobre a história da nossa cidade, sobre como eu tive essa iniciativa, né? O porquê eu tive essa iniciativa. Então, vai ser muito bom estar aqui com vocês. Sim, e Campos tem, né? Foi a primeira coisa que eu te perguntei, né? Campos tem uma historiadora hoje que faz um trabalho excepcional, que é de Niterói, mas nós já adotamos, que é a Rafaela Machado, presidente, diretora lá do Arquivo Público de Campos. Então, assim, ela é de Niterói, e aí nós já adotamos. Aliás, Aloysio também é de Niterói, então, Niterói, né? Niterói, então, vindo de Niterói pode vir, não tem problema, é bom. Aqui, o meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia. Tá na sua praia hoje, que é um tema muito interessante, história sempre muito bom, muito rico. Campos tem, eu costumo dizer, não é uma história rica, tem uma história bilionária, é muito rica a história de Campos. Isso dá conteúdo aí para uma vida inteira e não acaba. Então, hoje é muito a sua praia também esse tema, que é com esse jovem Heitor Carvalho com a gente aqui hoje. Aloysio, bom dia, bem-vindo, sempre bom contar contigo aqui no Folha no Ar. Bom dia, Claudio Nogueira. Quem está aí? Beto? Saudações, Beto. Não, mas já acabou, já passou o jogo. Vai ter o Vasco no domingo agora. Ai, meu Deus. Hoje. Ai, meu pai. E que jogo ontem, rapaz, desculpa, Aloysio. Perdão, pode falar. Não, o PSG e foi o Manchester? Não, foi o rapaz, 9 gols no jogo. Sensacional. Mas vamos lá. Ontem, depois do programa, me formei em 4 pesquisas. Dessa manchete saiu 4 são minhas. Eu estava vendo, outra goleada, mas de número na cabeça. Mas bom dia, Heitor, obrigado pela presença, prazer conhecê-lo. Eu conheci seu trabalho, assim, recentemente, como disse o Nogueira, eu sempre tive interesse por história, cheguei a cursar, não concluí, mas sempre, eu sou como você, um amante da história, né, leitor de história, embora eu estava falando no intervalo, sempre eu sempre tive mais interesse pela história antiga, sempre me interessou mais greco-romano e tudo, mas também no Oriente Próximo, né, Egito, tive a chance de conhecer esses lugares, né, enfim. História é uma coisa muito, muito abrangente, né, na verdade, história o nome história é título de um livro, né, que depois vai batizar a ciência. Heródoto escreve história e era um
um grego, né? E Andarilho, andou até a Sítia, onde hoje é a Rússia, né? Imagina 400 a.C. você andar da Grécia até a Rússia, né? Foi no Egito. Ele produz um grande livro, que é a história, e batiza. O livro batiza a ciência, não o contrário, né? Uhum. Como é que veio o seu interesse por história? Isso geralmente começa de garoto, né? Como é que foi com você? Bom dia. Bom dia, Luísio. Bom dia, Cláudio, mais uma vez. E como a gente conversava antes, eu desde novo sempre me interessei por história. E sempre procurei, não só na escola, por exemplo, eu sempre procurei buscar a origem das coisas, né? Vou dar um exemplo bem simples. Eu comprei um violão. Então, eu vou pesquisar a origem daquele violão, vou pesquisar o porquê, como surgiu o violão. Eu sempre achei interessante a gente ter conhecimento da origem de cada coisa. E foi o que a gente conversava antes. A história é algo que não possa acontecer, mas a gente já desde criança, desde novo, a gente já tem esse interesse, né? Quem gosta, geralmente, desde novo, já tem esse interesse. Pode ser que a pessoa desenvolva isso na adolescência, na juventude, na vida adulta, mas comigo, já desde adolescente, desde a pré-adolescência ali, saindo da fase infantil, posso dizer, eu já sempre tive esse interesse. E o interesse pela história da cidade, né, foi algo que também eu sempre gostei, sempre achei importante a gente conhecer, importante eu conhecer as figuras que por aqui passaram, né, os conterrâneos que fizeram história, as figuras que marcaram a história da nossa cidade. Campos tem uma história muito rica, né? Uma história muito rica. Mas, assim, o que talvez... não digo nem que seja uma coisa dos milênios para trazer, não. Isso já... A geração minha de Nogueira, que somos contemporâneos, isso já existia, né? As pessoas tendem a achar que o mundo passou a existir no momento que nasceu, tomou consciência dele, né? E que sempre foi assim. Pessoas, mais das vezes, não buscam saber que as coisas foram bem diferentes, né? Foram bem diferentes, outras coisas acabam se repetindo, né, em determinados contextos, né? Mas outras coisas foram bem diferentes em termos de civilizacionais mesmo, né? Quebra-língua civilizacional. Em termos de leis, em termos de costumes, em termos de arquitetura, em termos de urbanismo, né? E é raro, né? Sei lá, o cara que gosta de futebol, por exemplo, ele acha que o futebol passou a existir do período que ele acompanha em diante, né? Enfim, não percebe que o futebol é um esporte, né, que já tem no século XIX, né? Enfim, tem uma história construída ao longo do tempo. Como é que você percebeu a história como uma maneira de você... sobretudo a história de Campos, como é que você descobriu ela como uma fonte de pertencimento, que me parece ser o que te leva a divulgar a história de Campos? Então, Luiz, pertencimento, essa palavra é muito importante. E como eu tinha dito, eu comecei a produzir conteúdo sobre Campos lá no TikTok, inclusive o Nogueira já era meu seguidor, e lá, eu levando esse conteúdo, sem aparecer, eu fazia imagens, né? Eu usando o que eu já sei, que é habilidades de vídeo, né? Edição, videomaker, sou videomaker. Então eu comecei a produzir imagens sobre a cidade, comecei também a trazer imagens da cidade antigamente, e aquilo começou a ter grande visualização, né? Muitas pessoas, principalmente jovens, a princípio muito jovens, consumiam aquele conteúdo, e eu recebia, posso dizer, muitos haters. E haters da própria cidade, né? Pessoas que traziam críticas da própria cidade. E isso me despertou o seguinte, me fez parar para pensar no seguinte: será que esses jovens que criticam a cidade, que dizem que não queriam ter nascido aqui, que esse é o fim de mundo, será que elas pelo menos sabem o básico, né, da história de onde elas nasceram? Ou simplesmente isso que você falou,
elas pegam só a parte de agora, ou só de quando nasceram, ou se entendem por gente, para poder julgar alguma coisa. E aí veio o pensamento do seguinte: por que não trazer, usar as redes sociais, que é um canal de comunicação poderoso, né, com um alcance muito grande, por que não usar esse meio para trazer essas informações, para levar essas informações não só para jovens, mas para todas as pessoas que, independente da idade, muitas pessoas não têm conhecimento da história da cidade. E não porque não tem história, pelo contrário, a gente tem história para dar e para vender, mas simplesmente porque muitas das vezes não foi contada essa história. Foi, por muito tempo, esquecida ou deixada de lado, né? Então, daí nasceu esse interesse em trazer essas histórias, em fazer com que isso venha a ser valorizado pelos próprios campistas. Heitor, como você disse, eu já te seguia lá no TikTok. Eu também sou muito novo, né? Então não tem muito essa coisa, eu gosto mais dessa. Não, é que a gente estava falando aqui, lá na frente a gente vai falar sobre o algoritmo, próximo bloco, mas a questão do TikTok, antes era muito criança, muito jovem, muito adolescente, hoje ele é mais aberto. A pergunta que eu acho interessante fazer é assim: você era bom aluno de história? E porque você vai ingressar agora num superior, mas tá nessa dedicação ao trabalho aí. E o que dessa história de Campos que você já trouxe? Tem vídeo seu do TikTok lá com mais de 220 mil visualizações, inclusive sobre como era Campos em 1977, imagens interessantes recuperadas aí. E o que te chama a atenção nessa história de Campos? Porque assim, a gente tem uma tradição aqui de muita coisa já ter tido, né? Já tivemos fábrica da Coca-Cola, já tivemos a Cooper Leite, já tivemos... Enfim, o que te chama atenção nessas perdas da história de Campos? Então, Cláudio, é uma coisa que muitas pessoas questionam, né? Inclusive eu recebo essa frase que você falou, eu recebo muitos comentários sobre isso. Campos é a cidade do já teve. Já teve isso, já teve aquilo. Uma publicação que gerou vários comentários desses foi a da antiga fábrica de tecido, que hoje tem o Banco Itaú, tem o CIEP Nilo Peçanha, né? E gera esses comentários do campo já teve. E realmente a cidade já teve muita coisa, hoje não tem mais, mas isso não apaga, né, a história da cidade, o legado que cada pessoa e coisa que teve na cidade deixou. Muitas pessoas, inclusive, quando eu postei sobre a fábrica de tecido, eu recebi vários comentários de pessoas que já trabalharam, netos que falavam assim: minha avó trabalhou aí, meu avô trabalhou aí, meu pai, minha mãe, eu, quando era pequeno, fui aí. Então, isso é história. As pessoas, por mais que não tenham hoje o local físico, né, elas têm na lembrança, elas têm na memória, né, isso guardado. E só desculpa, e você era bom aluno de história? Sim, perdão, não respondi. Não, tranquilo. Então tá bom. Heitor, mas assim, a gente sabe que quem gosta de história, você tem vários períodos, né? Tem história de vários países, continentes, várias civilizações, né? Como é que se deu esse interesse mais local mesmo pela história de Campos da região? O que te atraiu para essa coisa mais local? Então, o meu avô, que está vivo até os dias de hoje, e o meu bisavô, por parte de mãe, eles eram maquinistas da rede ferroviária, né? Então, isso faz parte do meu interesse. E por parte de pai, a minha bisavó, ela foi uma doceira muito conhecida em Campos. Hoje, eu estou na busca das informações sobre ela. Eu não encontrei ainda, eu já encontrei um tempo atrás, só que acabou que perdi e não achei mais. Então, por conta de ter essa proximidade familiar, isso criou em mim esse interesse de uma forma maior. Meu avô, que é vivo até os dias de hoje, ele foi maquinista por 19 anos. E o pai dele foi maquinista também, não sei o ano exato, o tempo exato que foi, mas também por muito tempo. Então, hoje,
se a gente for buscar a história da rede ferroviária, a gente vê uma história incrível, né? Uma história muito grande. E eles fizeram parte disso. Então, eu tive esse interesse, faz parte também, esses dois acontecimentos, né? Familiar, me fez criar em mim esse interesse pela cidade, pela história da cidade, né? E você falou que você começou a postar inicialmente no TikTok, depois migrou para o Instagram, e foi bom porque velho que não pinta cabelo, que se sabe velho, eu não pinto cabelo, e sei que sou velho, não fico querendo ter idade que eu não tenho, né? Seria um direto, por favor, Nogueira. É só... sem problema. Nem liguei uma coisa a outra. Mas, enfim, você chegou a esses haters que você falou que surgiram no início. Quer dizer, um velho como eu não tenho perfil de TikTok, por exemplo. Eu te conheci a partir do Instagram. E fiquei muito impressionado com o seu trabalho. E como o Nogueira falou, enxerguei ali uma influência. Não sei se você pode dizer sim, se não, da Rafaela, o trabalho que ela faz, muito bom, de divulgação nas redes sociais, da história também de Campos e região. Mas você chegou... primeiro, se a Rafaela te influenciou de alguma maneira. E segundo, se você chegou a mudar a opinião de algum desses haters. As postagens. Luiz, por incrível que pareça, eu uso essa palavra, mas é algo que a gente espera, né? O trabalho de influenciar, né? A princípio, eu não fui com a ideia de quero me tornar um influenciador, mas isso foi acontecendo, foi fruto do trabalho. E sim, já vários jovens, a partir de histórias que eu trouxe no TikTok, eu digo TikTok porque é a rede social mais jovem, né? E é lá que eu recebi esses comentários negativos. E lá, depois, trazendo histórias, eu recebi vários comentários totalmente contrários daqueles que falavam mal, né? Que eu não fazia ideia de que isso tinha acontecido, não fazia ideia de que esse fato acontecia na minha cidade, ou que isso tem na minha cidade. Então, eu comecei a perceber que toda essa insatisfação desses jovens era por falta de informação, né? Não era... porque não conhecia. Então, se ele não conhece, ele vai falar aquilo que ele acha, né? Aquilo que os olhos dele, a percepção dele, segundo a percepção dele, né? E sobre a Rafaela Machado, com certeza ela influenciou. Eu até falei com o Nogueira que eu não tinha conhecido o perfil dela. O perfil dela foi apresentado para mim, e aí eu me identifiquei bastante, né? Porque ela fala sobre a cidade de Campos, conta a história de maneira muito interessante, muito cativante, a maneira que ela conta, né, sobre a história da cidade. E ela fez parte dessa influência também, inclusive eu já falei isso com ela, que ela fez parte dessa influência, de ter essa iniciativa também de começar a produzir esses conteúdos sobre a cidade. E mas você, só para eu fiquei assim, não entendi. Você conheceu o trabalho da Rafaela depois de iniciar o seu ou antes? Depois, por incrível que pareça. Eu comecei como eu falei, um amigo me falou, olha, é bom você também conhecer o trabalho da Rafaela Machado, que ela é historiadora, ela fala sobre Campos. E aí eu pesquisei, encontrei, comecei a seguir ela, depois que eu já tinha começado. Antes eu não tinha começado. A princípio eu, sinceramente, não tinha visto, já vi perfis que falavam sobre Campos, mas às vezes era algo, posso dizer, superficial. Contava uma coisa aqui, outra coisa ali, nada profundo como a Rafaela faz. O trabalho que ela faz é excelente. Você já teve com a Rafaela? Desculpa, Luiz. Desculpa. Pessoalmente, eu já participei de uma palestra que ela deu e falei com ela por mensagem, mas não tive a oportunidade ainda de conversar com ela pessoalmente. E você falou que, assim, que antes de começar o programa, você falou que você começou inicialmente a postar foto no TikTok de Campos e tal, como informações, mas sem pôr ainda a cara na reta, né? Sem fazer vídeo se mostrando. E você, basta ver o seu vídeo para perceber que você é um garoto, né? Um jovem, né? Garoto num estilo respeitoso. Sim. Um jovem, né? Sem nenhuma condescendência. Mas é um jovem. Depois que você passou
apresentar a sua face, porque eu te digo por experiência própria, eu escrevo jornal desde 89. E era abordado eventualmente na rua, aqui ou ali, por um texto que eu escrevia. Uhum. Quando eu passei a fazer rádio com o Nogueira, a partir de 2019, primeiro com o Marco Antônio lá e depois com o Nogueira, o fato de botar minha face e minha voz mudou completamente a relação. Sim. Porque o texto é como se fosse um filho seu, não é? Você falando, como a gente está falando aqui agora, com imagem, com som, é você. Uhum. Não é uma produção sua, é você, né? A partir do momento que você fez isso, e a sua face de jovem, você percebeu que foi mais fácil cativar esses jovens e atrair o interesse deles pela história? Com certeza. E algo interessante, eu até conversava isso com um amigo, é que eu acho que muitas das vezes eles assistem, né? Eles consomem o conteúdo não só pela história, mas por quem está contando. Gera essa identificação, né? É um jovem contando. E como você falou sobre essa questão de aparecer, é algo até engraçado às vezes. Já aconteceu, eu estar na rua, andando na rua, e aí a gente percebe aqueles olhares, né? E a pessoa que às vezes fica sem graça de falar, mas você sabe que a pessoa te reconheceu. Então a gente cumprimenta. Já teve um caso até engraçado outro dia, que eu estava saindo de um lugar e tinham 2 jovens com roupa de escola no ponto de ônibus, elas ficaram olhando como se estivesse vendo uma celebridade. E cumprimentei, elas olharam assim, e depois falaram, né, que acompanha o conteúdo no Instagram, acompanha no TikTok. Uma coisa que eu achei bem interessante, a Luiz Nogueira também, que esses jovens têm consumido conteúdo, têm usado esses conteúdos até para fazer trabalho de escola. Eu achei isso algo muito importante. Isso me deu mais motivos ainda para continuar esse trabalho, né? Dar sequência a esse trabalho de maneira mais intensa ainda. E dá orgulho também, né? Dá orgulho. Sim, com certeza. Deixa eu... Desculpa, perdão. Não, pode falar, Miguel. Não, eu queria trazer um caso aqui, e aí até, Aloysio, contato também com você, com sua experiência, com sua expertise no assunto. Tem um comentário aqui na postagem em que você, como era Campos em 1977, e em dado momento tem uma imagem do trem passando na Ponte de Ferro, aqui, na 15 de novembro, sobre o Rio, sobre a 15 de novembro, que tem um comentário, cara, o trem passava na ponte. Fala muito sobre o que a Luísa acabou de dizer. O mundo começou a partir de quando eu nasci e aprendi e entendi como gente. E aí traz um outro detalhe também interessante, que é a falta do pertencimento que vocês já trouxeram aqui. A gente chama, né, assim, sei lá como é que eu vou, inadvertidamente, o canal Campos Macaé de Beira Valão. Você está onde? Estou aqui na Beira Valão. Estou aqui perto da Beira Valão. Quer dizer, agora, a Luiz, que é, né, um apaixonado pela história e conhecedor da história, comenta também essa coisa. E você, como jovem que está pegando agora, o que a gente pode fazer para mudar essa imagem? Porque essa Beira Valão, para mim, é bem a realidade da falta de pertencimento. Porque o nosso glorioso e histórico canal Campos Macaé, onde a riqueza de Campos passou, e a própria história de Campos também, fatos importantes e, né, claríssimos que aconteceram ali. Assim, tem como reverter essa situação? Desculpa, antes de você responder, eu faço aqui todo dia, mais tarde, o trânsito, né? Como é que está o movimento, o boletim do trânsito. Eu já há muito tempo não falo mais Beira Valão, eu falo Avenida do Canal ou José Alves de Azevedo, que é o nome da avenida. E com certeza eu acredito nessa possibilidade de converter, né, esse pensamento que levou todo mundo a citar o canal Campos Macaé como Beira Valão. E citar assim como Beira Valão, eu vejo como até uma desvalorização do local, né? E
Eu não, sinceramente, não sei quando começou a ser nomeado dessa forma, né? Mas eu acho que falta as pessoas entenderem. Para que isso possa mudar, primeiro as pessoas precisam entender a importância que teve, a importância que tem, o que chegou pela beira-valão, né? Antigamente, os barcos chegavam pela beira-valão, né? Os poderosos, né? Chegavam que é chamada hoje beira-valão. Então, o primeiro passo para as pessoas poderem entender e tirar, a gente acabar com esse negócio de beira-valão, é o entendimento, o conhecimento da história. E não só o canal Campus Macaé, mas em várias outras coisas que a gente tem na cidade, que com o tempo foi sendo deixado de lado, sendo deixado para trás, e precisa desse conhecimento, precisa desse entendimento para que aconteça, né, essa valorização, para que as pessoas possam enxergar exatamente como deveria ser visto. A história de Campos é muito rica, né? Quer dizer, você tem nisso uma capitania, o Zucatacá consegue repelir a tentativa de Pedro de Góes, né, de colonização. Depois voltam no século XVII com 7 capitães, né? Os Zucatacás foram eliminados com guerra biológica, né? Varíola. Tecido com varíola deixavam, eles vestiam tecido colorido e, enfim, foram dizimados. E Campos se estabelece a partir dali, né? Vem os jesuítas também, que ajudam também a pacificar os índios, né? Eu falo até hoje, a primeira construção de Campos, né? Os lados jesuítas, onde funciona o arquivo público municipal. E a partir dali dos 7 capitães, quer dizer, gado, cana, Campos, né, vem até o que a gente conhece hoje, uma mudança significativa ali em termos de eixo econômico, a partir dos anos 80 e 90 do século XX, né, onde o eixo deixa de ser a cana, que é desde o século XVII, o eixo econômico, e passa a ser o petróleo, né. Como é que você, que fatos você destacaria, não só aqueles que você já expôs nas redes sociais, que mais, assim, que mais chamam a atenção na história de Campos? Quais fatos e vultos te chamam mais a atenção na história de Campos? E por quê? É difícil, eu até postei um vídeo sobre isso essa semana, é difícil a gente citar uma ou duas coisas, né? Porque são muitas coisas, mas vamos lá. Uma coisa que eu acho muito interessante e que, embora talvez a gente, sendo conhecedor, a gente pode pensar assim, todo mundo conhece, mas não. Tem a história de Nilo Peçanha. Aí quando a gente fala de Nilo Peçanha, por exemplo, não, todo mundo conhece a história de Nilo Peçanha, se é campista, conhece. E não, muita gente não conhece a história de Nilo Peçanha. Um acontecimento recente comigo, tem uma novela agora, se não me engano, não sei a emissora que tá, mas tem uma novela que ela cita a história de Nilo Peçanha. Ele não é o principal, mas ele passa na novela. E aí no Instagram, vários comentários surgiram sobre ele. Eu nunca soube que o Brasil teve um presidente negro. Eu nunca ouvi esse nome. E ele foi o 7º presidente do Brasil. E uma coisa que me chama muita atenção na história dele é de onde ele veio. A gente fala que ele veio de Campos, certo? Mas Nilo Peçanha, mais precisamente, veio de Morro do Coco. Se hoje Morro do Coco eu posso dizer, o interior de Campos, eu imagino naquela época, naqueles tempos. Hoje Morro do Coco está a 1 hora de distância daqui. Já é de difícil acesso, posso dizer assim. Para você ir para lá, você vai ter que ir de carro ou de algum outro meio. Andando não tem como. Eu penso como era naquela época, a dificuldade que ele enfrentou, né? A gente cita que ele foi presidente porque foi o maior cargo que ele chegou, né? Mas ele também foi deputado, ele também foi, se não me engano, senador também. Então ele teve destaque, ele levou a cidade para outros lugares, ele fez com que a cidade fosse vista
né, o Brasil afora. E é um fato que me chama muita atenção, embora muita gente pode acreditar que todos conhecem, mas nem todos conhecem. Muita gente desconhece. E tem nome de rua, Nilo Peçanha, tem CIEP da Lapa, CIEP Burizolão, Nilo Peçanha, tem a Escola Estadual no centro, Nilo Peçanha. E às vezes a pessoa ouve o nome e ela não vai se interessar em saber quem é, não vai nem imaginar quem foi esse homem. Né? Ouve o nome, mas passa batido, né? Nilo Peçanha, tá, é o nome da escola, o nome da rua, e não tem interesse em saber quem foi, a importância que teve e de onde ele veio. Eu acho muito interessante também. Eu, quando cito Nilo Peçanha, ele era negro. Não cito por conta da cor da pele. O objetivo não é, era negro. Mas era uma época de muito preconceito. Acredito eu que ele tenha sofrido um pouco por conta desse preconceito da época. Pode ser que ele tenha vivenciado momentos difíceis durante o caminho dele. E não é uma coisa que eu destaco para, ele era negro. Não é essa a ideia. Ele era chamado pejorativamente, à época, né, da vida política dele, pejorativamente, tanto em Campos quanto depois na ascensão no Estado, então o Rio, então capital da República, né, de um mulato de Morro do Coco. Exato. Ele era chamado assim porque se opunha a ele em termos pejorativos, né? E se você citou o CIEP, a Avenida, mas eu acho assim, a prova viva da importância de Nilo Peçanha está no IFE, né? Que é a maior instituição de ensino de Campos da região, né? Se fosse uma empresa, seria a empresa que mais emprega em Campos da região, né? E começou como escola de aprendizes artífices criada por ele, Nilo Peçanha, como presidente da República, né? O IFE só existe, os institutos federais só existem por conta de Nilo Peçanha. É uma coisa interessante, ele veio de Morro do Coco. Você sabe quem veio de Cantagalo? Quem nasceu em Cantagalo? Cantagalo, não. Na região serrana? Euclides da Cunha. Autor dos Sertões, que é o primeiro best-seller brasileiro, pedra assim, da brasilidade, né, da coisa da brasilidade na literatura brasileira, parece até brasilidade na literatura brasileira, porque a gente importava um modelo antes da Europa, né? É óbvio que o Brasil passa a deixar de ficar olhando para o litoral, esperando ver o que viesse da Europa para olhar para o sertão, para o interior, discutir o Brasil parte do Brasil. Mas você tem pessoas que nascem em lugares assim, que realmente você fica, como é que um cara que chegou tão longe, enxergou tanto, né? Eu tive a chance de conhecer em 20, reconstruíram, né, a cabana de pedra, onde Leonardo da Vinci nasceu e ficou até a adolescência. Uhum. A cabana de pedra de 3 cômodos, cara. Ali num roteirozinho ali de 20. Eu fico olhando assim, onde que está a chave, né? O que o cara viu que... E não tinha nada, lógico, porque eu sou medíocre, eu não sou Da Vinci, né? Da Vinci viveu a coisa que eu estava vendo, né? Enfim, essas coisas são muito legais, né? Mas agora, Nilo Peçanha tem importância, essa coisa do IFE, né? E pouca gente sabe disso também, tá? Sim. Pouca gente sabe disso. Né? E, Aloysio, não querendo te cortar, mas complementando o que você está falando, e isso serve de exemplo para os jovens de hoje. Porque, às vezes, olha para a cidade, e aí, como esses comentários que eu já falei, que recebia com frequência, de que estou no fim do mundo, e vice-versa, né? Recebia vários comentários desses, mas há centenas de anos atrás, mais de 100 anos atrás, Nilo Peçanha saiu daqui, lá do interior de Campos, Morro do Coco, e se tornou presidente da República. Então, o lugar nunca vai ser o problema. Claro que ele pode cooperar, sim, para o crescimento, para o desenvolvimento, só que não é um fator que vai interferir ou que vai bloquear o crescimento de ninguém. Pelo contrário, aqui pode ser o lugar que venha sair
como já saiu, figuras que fizeram sucesso, que levaram a cidade de Campos para muitos lugares. Um fato também, outra coisa interessante, um pouco mais recente na forma de falar, mas é do Didi, do jogador de futebol, Didi. A Copa tá chegando aí e às vezes a galera nem sabe que Campos já teve um jogador que disputou na Copa, foi conhecido como Mr. Futebol, Senhor Futebol. Né? Muita gente acredita que não saiba disso. O maior jogador da Copa 58. Eleito pela imprensa na época, ganhando o apelido Mr. Futebol. Ele jogou em 54 na Suíça, jogava pro Fluminense ainda, Nogueira. Em 58 ele vai e é o time que tinha Pelé e Garrincha. Pelé e Garrincha. Ele é eleito o melhor jogador, é o primeiro título brasileiro, e em 62 ele é de novo titular, dono do meio de campo ali, no time bicampeão mundial no Chile, né? Saiu daqui do campo, jogou no Madureira, do Rio de Janeiro, depois teve a infelicidade aí de passar pelo Fluminense. Brincadeira, né, Guilherme? Brincadeira. Chegou a seleção pelo Fluminense. Saiu do Fluminense em um evento, acho que aí sim, o Fluminense devia se envergonhar, né? Foi Botafogo foi para o Madrid, ao lado de Pucas de Stefano, que era o grande time da época, né? E depois volta para o Botafogo, né? Enfim, Didi, o gênio da Folha Seca, né? Inclusive, o prêmio que a Folha entrega, todo ano o destaque de Campos lá fora, é Folha Seca por conta da jogada de Didi. E tive a chance de conhecê-lo pessoalmente, né? Foi a figura realmente, aquilo que Nelson Rodrigues falava, príncipe etíope, era verdade. Foi o ser humano mais elegante que eu conheci na minha vida inteira. Nunca vi nada igual. Você perto dele se sentia mesmo um plebeu diante de um nobre, né? Era no falar, no gesto, na elegância de se vestir, né? Didi foi... Você acha que foram os dois grandes vultos de Campos? Nilo Peçanha e Didi? Heitor? Acho que ele congelou. Deixa eu ver se eu falo com ele aqui. Enquanto eu falo com ele, a gente pode parar, fazer uma pausa, mas eu só queria lembrar, e aí a gente aproveita o programa que está conversando com... ele saiu aí. Com o historiador, aquele lance da Copa de 58, quando o Brasil perdia para a Suécia. Você já contou isso aqui. E acho que assim, tinha que passar aquilo sempre. Ele pega a bola calmamente, tipo assim, um maestro, né? Com toda aquela elegância, aquela galardia, aquela coisa, sabe? Faltou luz na casa dele. Ele está colocando aqui, eita, só. E o celular naturalmente deve estar sem bateria. Mas aquele lance do Didi pegando a bola e né, levando ao meio de campo para retomar o começo da partida e depois o Brasil vence, é um negócio assim fabuloso, fantástico. Deveria orgulhar a gente sobre todos os momentos da história de Campos também. Não, eu já escrevi até sobre isso. Eu acho que ali é aquela caminhada de Didi, primeiro gol da Suécia, né? Porque 58, né? 50 tinha sido apenas 8 anos antes, onde o Brasil perde a final para o Uruguai do Maracanã. Então bate 50, né? E todo mundo vai ficar apavorado, Pelé é muito novo e tal, né? Didi calmamente pega a bola, bota embaixo do braço, vai devagarinho e vai falando com o jogador. Acabou a palhaçada. Vamos meter bola no ouvido desses gringos. Ele vai caminhando e aí o Brasil, no final, tá de 5-2. E o gol que abre aquela goleada, que é o gol da Suécia, líder, não é um golaço, tá? Só que o de Pelé, depois daquele chapéu, botou no bolso, né? Mas, Heitor, você voltou, eu estava falando sobre Didi e Nogueira. Você considera que Nilo Peçanha e Didi talvez tenham sido os dois grandes vultos de Campos? Sim. Um pouco mais antigo, os dois antigos, né? Mas um lá em 1800 e pouco, e o outro já em 1900.
né? Então, trazendo essas duas figuras nesse tempo, considero sim, esses dois como figuras que marcaram, que fizeram sucesso e levaram o campus para bem longe. E vulto feminino? Nina Aroeira? Qual você destacaria, vulto feminino de Campos? Talvez a mais conhecida, que é Benta Pereira, né? Pouco falada também, mas de grande importância. Então, ela, no gênero ali feminino, né, posso dizer que foi uma grande importante, uma figura muito importante, né, para nossa cidade. E que pouco é falada, não só ela que é pouco falada, mas Nilo Peçanha também, eu acredito que seja pouco falada. E inúmeros, muitos outros que fizeram história e pouco é citado, pouco a gente sabe, pouco a gente conhece. Acredito que tem a escola Benta Pereira ali no Jardim Carioca, mas talvez os próprios alunos não saibam quem foi, o que fez, né? Como eu disse sobre Nilo Peçanha, às vezes tem o nome da escola, mas é simplesmente o nome da escola, não sabe a história e fica por isso mesmo, né? Porque não é contada. Não porque não tem história, repito. Tem história, e muita, mas porque não é contada. Eu vou fazer a última pergunta, 753, chegando ao final do bloco. Deixa para Nogueira, se ele quiser fazer uma outra pergunta também. A gente conversou sobre isso antes de começar o programa. Você pretende investir na graduação de História, né? Uhum. Você pretende, uma vez concluindo a graduação, seguir carreira acadêmica? Sim. Uma coisa interessante é que eu trabalhei na Obra do Salvador. A Obra do Salvador é uma instituição, e lá quando eu trabalhei na Obra do Salvador, várias pessoas, professores, pedagogas, falavam comigo o seguinte, e lá eu não citava nada de história, nada sobre história, mas eu sempre ouvi, né, assim, você tem que fazer alguma formação que você venha dar aula, porque você gosta de se comunicar, as pessoas gostam de te ouvir, então, e agora juntou com a história, né, que é um pouco mais recente, mas juntando com a história, é algo que com certeza vai agregar muito para muitas outras pessoas. Bom, são 7h54, sobre história é o que vocês falaram aqui, isso dá a gente fala sempre, dá uma série Netflix, a gente fica aqui até semana que vem, mas a gente precisa fazer uma pausa, um intervalo, a gente volta para continuar falando mais de história, e aí entra a análise sua também sobre essa disseminação também de fake news, de ódio pelos algoritmos, as redes sociais, na sua opinião, como é que funcionam como base de informação e tudo isso. Eu estava pesquisando aqui, Beto também pesquisou, você apagou a pesquisa aí, Beto? A novela é na Globo, na Inter TV, e tem um personagem sim que você citou, Heitor, que interpreta lá o Nilo Peçanha. E eu só queria lembrar o nome da Nobreza do Amor. A trama. Isso, a trama das 6 da Inter TV, iniciada em março de 2026, onde é interpretado. O Nilo Peçanha é interpretado por Del Garcês. Exato, isso mesmo. É isso aí. Eu já vi, às vezes passo de relance também, vejo, mas bem interessante. Passo de relance para novela, não pinta cabelo. Rapaz, é que 18 horas eu tô vendo o texto aí, de fato, depois eu mudo e tal, mas... Não, cabelo não pinto não, que isso, rapaz? Isso é beleza natural, que isso é natural. Então... Mas eu vi isso que, 7h56, eu já estou acostumado. Heitor veio aqui, acordo de manhã, para ver uma besteira. Rapaz, eu fico vendo meus vídeos lá depois. Como é que ele vai criar agora uma nova série, História Não Ser Contada. Não conte essa história, por favor. Vai lá. Bom, aqui, então vamos lá. Então, chega de história. Chega de história. Boa também. Vou contar com o apoio aí do videomaker do Heitor.
Aqui, rapidamente, então, a gente faz uma pausa e a gente volta para continuar aí falando com você, Heitor, você que está nos acompanhando. Eu vi lá também no seu collab lá, o pessoal te parabenizando. Enfim, tem os haters, cara, faz parte, né? Mas tem também a turma que chega junto. O Palácio Nilo Peçanha, eu lembrei, você fez um vídeo lá também. Onde hoje é a Câmara Municipal, extraordinária, aquele quadrilátero ali como um todo. Isso que eu queria lembrar para fechar aqui. A gente volta já no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Abril